Neste exato momento, existe uma cena muito curiosa se desenrolando em milhares de escritórios de advocacia. Pensa naquela sala de reunião clássica, mesa de mogno, pesada, vista panorâmica da cidade, sabe? Nossa, a imagem mental é perfeita. É o suprassumo do status jurídico. Pois é. Aí um sócio sênior abre o notebook, assina um plano de $20 de inteligência artificial e digita tipo, redija um contrato de prestação de serviços. E acha que revolucionou a operação. Exato. Quando a tela cospe um texto genérico em 10 segundos, ele se recosta na cadeira, com a certeza absoluta de que é um pioneiro da tecnologia. E, assim, existe uma ilusão imensa no mercado jurídico de que terceirizar a digitação de documentos básicos para um algoritmo é estar na vanguarda. É o que a gente chama de confundir ferramenta com arquitetura, né? O que a grande maioria faz hoje é só trocar a velha papelaria por um juridiquês algorítmico. Sim, o resultado é o mesmo texto raso, só que gerado mais rápido. Exatamente. A tecnologia por trás dos grandes modelos de linguagem é revolucionária, claro, mas a forma como a advocacia consome isso ainda é extremamente rudimentar. E é justamente para tirar quem nos escuta dessa camada superficial que a nossa missão no Deep Dive de hoje é desconstruir um material formidável. O artigo foi escrito por André Medeiros, da Advoco Brasil. Um texto denso, diga-se de passagem, muito bem fundamentado. Totalmente. O artigo joga uma luz sobre um conceito que, parece ficção científica para a banca tradicional. A ideia é transformar o Claude, que é a inteligência artificial da Anthropic, em uma consultoria sob demanda. E não é qualquer consultoria. A proposta envolve instalar 12 assistentes que são compostos por metodologias de grandes autoridades do mercado global. Mas a provocação que eu deixo logo de cara é a seguinte: será que a advocacia atual precisa mesmo desses gurus do Vale dos Silícios simulados por IA? Ou o setor só carece de processos básicos de gestão que nunca foram implementados? Olha, o buraco é bem mais embaixo do que uma simples falta de processos. O argumento do André Medeiros ataca um conceito chamado assimetria de informação. Como assim? Explica melhor essa assimetria. Pensa bem. Historicamente, a pessoa que estuda direito passa 5, às vezes 10 anos sendo treinada puramente para mitigar riscos jurídicos. Em nenhum momento essa formação ensina, como modelar cenários financeiros complexos. Sim, ou como calcular o custo de aquisição de clientes. Ninguém aprende isso na faculdade. Nem desenhar uma arquitetura de marca defensável. Então a falha não é do profissional. É que o mercado exige habilidades de um CEO de multinacional para gerir um escritório que muitas vezes é de médio porte. Faz todo sentido. E a ideia de clonar essas linhas de raciocínio de alto nível através de inteligência artificial é uma tentativa de nivelar esse jogo, né? Perfeito. É trazer o conhecimento de ponta direto para a mesa de reunião do escritório. Certo, mas vamos mergulhar na mecânica disso? Porque a estrutura descrita no artigo não é um prompt de comando glorificado. A Advoco Brasil mapeou 144 agentes internos. Isso, agentes que operam dentro desses 12 assistentes principais. Isso significa o fim absoluto daquela caixa de texto genérica. Tipo, quando um escritório precisa de ajuda para reposicionar a marca, não é o cloud padrão que responde. Longe disso. A genialidade estrutural desse método é que a IA deixa de ser um oráculo solitário tentando adivinhar o que a pessoa quer. Ela passa a funcionar como um ecossistema. Um ecossistema de especialistas debatendo o problema. Exato. Cada um desses 144 agentes é carregado com os frameworks, as restrições, o vocabulário e principalmente a matriz de decisão de autoridades reais. A inteligência artificial assume posturas diferentes para debater antes de entregar uma solução. Deixa eu trazer isso para o chão de fábrica com um exemplo do próprio texto. O Brand Squad, focado em marca. Excelente exemplo. O cenário é um escritório full service de médio porte com os 25 advogados. Eles perdem 3 clientes corporativos gigantes em um semestre e o feedback de saída é sempre aquele terror corporativo. O famoso, nós não sabemos exatamente o que vocês fazem de diferente dos outros. Pois é.
A reação clássica da advocacia tradicional para curar a falta de posicionamento é marcar aquelas reuniões de diretoria que duram meses. Reuniões intermináveis. E que no fim resultam apenas na decisão de mudar o tom de azul da logomarca ou refazer o cartão de visitas. É trágico. Como esse sistema de agentes muda essa dinâmica inútil. Muda porque remove o achismo da sala. Em vez da opinião baseada no ego dos sócios, o Brand Squad aciona pensadores lendários de branding. Dá um exemplo de quem o sistema usa. Por exemplo, o sistema usa a lógica de Martin Neumeyer para identificar o brand gap. E o que é isso na prática? É forçar a inteligência artificial a medir a distância exata entre como o escritório se enxerga geralmente como parceiro estratégico e inovador e como o mercado de fato percebe. Que na maioria das vezes é como um mal necessário e extremamente caro, né? Exatamente. O agente expõe essa ferida sem filtros. Mas olha, a advocacia tem uma aversão histórica a ser tratada como um produto comercial. Existe um dogma de que advogado bom não precisa saber vender. A erudição fala por si só. É o advogado que só quer escrever em latim e acha que o cliente vai cair do céu. Total. Então, como o algoritmo treinado em vendas vai quebrar a barreira do ego desse perfil? É aí que entram os métodos de copywriters como Eugene Schwartz, que o artigo menciona. Schwartz não ensina a empurrar produtos de forma barata. Ele ensina a mapear os níveis de consciência do consumidor. E como o agente traduz isso para o direito? De uma forma cirúrgica. Pense num CEO que precisa de assessoria societária porque a empresa está sangrando dinheiro. Esse CEO tem um nível de sofisticação altíssimo. Sim, ele sabe que tem um problema financeiro grave. O agente treinado por Schwartz pega os textos do escritório e reescreve tudo. Ele arranca o juridiquês e foca exclusivamente na dor do CEO. Ou seja, ele não vende a vasta experiência do escritório. Ele vende a solução para o vazamento de caixa. Perfeito. É uma mudança de paradigma na comunicação. Ok, então o Brand Squad arruma a vitrine e a comunicação externa, mas vamos colocar o dedo na ferida real agora. O que acontece quando essa estratégia linda colide com a realidade de portas fechadas de uma banca? Aí o bicho pega. Porque, convenhamos, a governança de grande parte dos escritórios tradicionais opera na base do absolutismo. A palavra do fundador sênior é a lei máxima, mesmo que as planilhas financeiras gritem que ele está errado. É a gestão baseada no crachá. Isso. Uma IA, por mais sofisticada que seja, tem peso político para mediar uma briga de sócios. Olha, essa é a fronteira mais complexa que a Advoco Brasil aborda. E a resposta passa pelo Advisory Board, que é o conselho consultivo, e pelo C-Level Squad. E como eles atuam na prática? O objetivo não é que a máquina dê uma ordem, mas que ela atue como um túnel de vento para testar ideias de negócios. Ela tira o peso emocional da decisão e substitui por matemática e modelos mentais testados à exaustão. O artigo traz um caso excelente sobre isso. Um escritório tributarista faturando 18 milhões de reais com uns 40 advogados. Sim, o caso da expansão territorial. Esse mesmo. 2 sócios estão em guerra declarada. Um quer abrir uma filial física em São Paulo para acelerar o crescimento, o outro quer vetar a expansão pelo pavor de perder o controle de qualidade do serviço artesanal deles. É o tipo de discussão passional que dissolve sociedades de décadas da noite para o dia. Com certeza. Como o sistema entra nessa trincheira? O Advisory Board processa os dados do escritório através das lentes de investidores e estratégias gigantes, como Peter Thiel e Naval Ravikant. E a genialidade está no como isso é feito, né? Totalmente. O agente simulando o Peter Thiel vai analisar friamente a questão da vantagem competitiva defensável. Ele vai questionar: abrir em São Paulo cria um monopólio local para uma tese tributária específica de vocês. Ou é apenas uma métrica de vaidade para dizer que tem escritório na Faria Lima? Exato. E se os dados mostrarem que é só vaidade, o agente reprova a ideia sem dó. Nossa, e o Ravikant? Como ele entra nessa equação? Naval Ravikant é um mestre da alavancagem. O agente focado nele vai calcular como escalar o negócio sem aumentar o custo fixo linearmente. Ou seja, ele pergunta quantos mandatos novos a filial precisa gerar para justificar o aluguel e a contratação de 20 pessoas. Contra a possibilidade de atender esses mesmos clientes remotamente com a equipe atual. E, para amarrar tudo isso, um agente focado no Ray Dalio aplica o princípio do custo de estar errado.
Ele simula o pior cenário matemático para as duas decisões. Mas espera, vamos ser cínicos por um minuto aqui. A gente pega um fundador de escritório que tem o nome na porta há 30 anos. O Todo-Poderoso. Isso. Será que ele recua da ideia de ter uma filial gigantesca só porque um chatbot fazendo cosplay de Peter Thiel disse que a matemática não fecha? O ego humano no direito é uma força da natureza. É um ceticismo totalmente válido da sua parte. Mas a IA não obriga o sócio a recuar fisicamente. O que ela faz é destruir a desculpa da intuição cega. Ah, entendi. Ela tira a cortina de fumaça. Quando o sistema entrega um relatório mostrando que o custo de estar errado na expansão pode comprometer o caixa dos próximos 18 meses, a discussão deixa de ser quem grita mais alto na sala de reunião. Os dados inquestionáveis expõem o risco de uma forma tão clara que manter a decisão baseada apenas no ego passa a ser um atestado de irresponsabilidade, né? Irresponsabilidade fiduciária pura. Fica indefensável perante os outros sócios. E o artigo vai além nas disfunções internas com o C-Level Squad. Tem o exemplo de um escritório trabalhista com 60 advogados, onde os 2 fundadores microgerenciam até a marca do pó de café que vai para a Copa. Um clássico. Eles revisam peça de estagiário, compram suprimentos, aprovam férias, tudo para na mesa deles. E a operação inteira fica asfixiada. Esse é um sintoma clássico de quem cresceu na advocacia artesanal e não sabe transicionar para a advocacia empresarial. O C-Level Squad atua criando uma estrutura de COO e CEO virtuais. E como a inteligência artificial desenha isso? Ela desenha fluxos de trabalho com SLAs, acordos de nível de serviço extremamente rígidos. Ela estipula, por exemplo, que decisões operacionais, como a compra de equipamentos, devem ser resolvidas pela gerência em até 48 horas. Sem passar pelos sócios. Sem passar pelos sócios. O grande trunfo aqui é que a tecnologia tira do fundador a desculpa de dizer eu centralizo porque não sei como estruturar a delegação. O organograma vem pronto e justificado financeiramente. Bom, aqui é que a coisa fica incrivelmente fascinante, mas também é onde a gente precisa aterrar a discussão. Vamos para a prática. Porque até agora nós mapeamos um valor estratégico incalculável. A teoria é impecável, mas o artigo do André Medeiros é muito transparente sobre a barreira técnica para fazer isso rodar. Sim, não é apertar um botão e pronto. E, usando de um sarcasmo elegante, nós sabemos que uma parcela considerável de escritórios ainda sofre fisicamente para comprimir e anexar um arquivo PDF no PJE. O terror do processo judicial eletrônico. Pois é. Como a gente convence a nossa audiência a embarcar num processo que exige instalação de arquivos zip e ativação de recursos de desenvolvedor? É a ironia perfeita da advocacia contemporânea, né? O mesmo profissional que briga diariamente com sistemas de peticionamento letárgicos do governo, agora precisa entender o que é habilitar a execução de código numa plataforma de inteligência artificial. Sou um pouco assustador. O Enterprise. Mas o que parece ser um obstáculo é, na verdade, a maior vantagem competitiva que existe hoje. Explica melhor essa lógica. Como a dificuldade se torna uma vantagem. É o filtro corporativo natural. O processo de instalação que a Advoco Brasil detalha não é programação pesada, mas exige paciência. Tem que seguir um passo a passo. Envolve ir nas configurações de desenvolvedor do Cloud, ativar a criação de artefatos, acessar a aba de ferramentas e subir os arquivos zip que funcionam como habilidades injetadas no cérebro da IA. E quanto tempo isso leva? Esse processo todo leva uns 5 minutos. Mas o mercado tem tanta preguiça cognitiva que 95% dos escritórios vão desistir na primeira tela preta de configuração. Nossa, é verdade. A barreira da preguiça. E quem não desistir, quem cruzar esses 5 minutos de atrito técnico, vai operar em um nível de eficiência que a concorrência simplesmente não consegue decifrar. E tem um aviso de ouro nas entrelinhas desse manual de instalação do artigo. A pior decisão estratégica possível é subir as habilidades e ligar os 12 assistentes ao mesmo tempo. É um erro fatal. Porque, se pensarmos bem, é o equivalente a colocar 144 consultores geniais dentro de uma sala fechada e pedir para todos falarem ao mesmo tempo sobre o seu problema. O resultado é ruído puro. Exatamente.
É o princípio da economia de atenção aplicado aos grandes modelos de linguagem. Como funciona essa varredura da IA? A inteligência artificial varre todas as ferramentas que estão ativadas antes de gerar uma resposta. Se todas estiverem ligadas, ela gasta poder de processamento tentando decidir se usa um framework de recursos humanos ou um modelo financeiro para responder a uma simples pergunta de marketing. Ela fica confusa. E qual é a recomendação do método, então? A recomendação é ligar apenas 3 assistentes simultâneos por contexto. Se a semana é de planejamento de metas, liga-se o Advisory Board, o Data Squad e o C-Level. Terminou, desliga as chaves e ativa as próximas. Falando no Data Squad, a forma como o artigo demonstra o uso de dados para precificação é brutal. A citação é de um escritório civil com 400 clientes ativos. Um volume considerável. Sim. E o modelo de negócios deles é cobrar honorários fixos padronizados para todo mundo. Aí entra o agente configurado com a metodologia de Peter Fader, que é focado em LTV, o Lifetime Value, ou o valor do tempo de vida do cliente. O que o agente do Fader faz é devorar as planilhas financeiras do escritório e calcular quem realmente dá lucro ao longo dos anos. Ele, inevitavelmente, descobre a velha regra de Pareto. 20% dos clientes gerando 80% do lucro. Exato. Enquanto a base majoritária consome horas de atendimento e mal cobre o próprio custo. A partir disso, o Data Squad cria uma matriz de rentabilidade, sugerindo reajustes de contratos cirúrgicos ou até demissão de clientes que estão sangrando a operação. Demitir cliente é um tabu gigante, mas às vezes é a única saída. E se essa barreira técnica toda ainda parece assustadora para quem nos ouve, o artigo apresenta 2 aplicações práticas que justificam perder o medo de tecnologia hoje mesmo. A primeira é o Cyber Security Squad. Essencial. Porque segurança da informação não é mais um luxo corporativo, é questão de sobrevivência. É o risco não precificado da advocacia moderna. Pensa num escritório com 80 advogados. Numa tarde de sexta-feira, 3 estagiários clicam num link de um e-mail de phishing simulando uma intimação. O desespero imediato é total, porque o TI terceirizado demora horas para responder. E o tempo correndo contra eles. Ter o esquadrão de segurança cibernética instalado significa que, em minutos, o escritório aciona planos de resposta a incidentes quase em tempo real. Os agentes geram playbooks passo a passo sobre como isolar a rede para evitar um ransomware. Que é aquele ataque que sequestra os dados da máquina, né? Exatamente. E já instruem como iniciar as notificações obrigatórias da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma gestão de crise que custaria dezenas de milhares de reais numa consultoria urgente. Fantástico. E a segunda aplicação é para quem quer realmente dominar a infraestrutura, que é o assistente Cloud Code Mastery. E aqui, um aviso para nossa audiência. Isso é mergulhar em águas bem profundas. Sim, é o nível hard do artigo. O material menciona a criação de integrações complexas através do MCP, o Machine Context Protocol. Como a gente traduz isso para o advogado que quer entender a mecânica sem precisar virar um engenheiro de software? O MCP é, fazendo uma analogia bem simples, um cordão umbilical. Hoje, quando o advogado quer que a IA analise um processo, ele copia o texto do processo, entra no navegador, cola no cloud e faz a pergunta. É um processo manual, chato e desconectado. Totalmente. O MCP permite que você conecte o cérebro da inteligência artificial diretamente ao banco de dados do software de gestão do escritório. Em vez de copiar e colar, a IA tem permissão para ler os dados crus do escritório de forma contínua e segura. E o Cloud Code Mastery entra para facilitar isso. Sim, ele é o agente que ensina o escritório a construir esse cordão umbilical. Ele transforma o uso amador de navegador de internet em uma infraestrutura fluida onde a IA realmente atua como sistema nervoso central do escritório. Isso muda tudo. E a cereja do bolo em termos de aquisição de clientes vem com o Traffic Masters e o Hormozi Squad. Tem um exemplo clássico no texto de um escritório previdenciário queimando R$8.000 por mês em anúncios no Google. Para conseguir o quê? 3 clientes esporádicos? Um custo de aquisição totalmente insustentável. Absurdo. E o Traffic Masters audita essa conta de anúncios e encontra as falhas, tipo palavra-chave amplas demais, atraindo curiosos em vez de pessoas prontas para fechar contrato. Mas de nada adianta consertar o tráfego se a oferta for fraca, né? É aí que os frameworks do Alex Hormozi entram.
O método do Hormozzi força o agente a calcular a equação de valor. E como a inteligência artificial aplica isso num serviço jurídico? Ela pega o serviço do escritório e reescreve a proposta de forma a maximizar a percepção do resultado, dos sonhos do cliente, enquanto minimiza o esforço e o tempo de espera percebidos. Ela transforma um serviço comoditizado em uma oferta irrecusável. É engenharia de negócios pura, aplicada do clique no anúncio até a assinatura do contrato. Tem até previsão para a criação de arquitetura de comunidades com o Movement Squad, usando os métodos de organização do Marshall Guns. Sim, um conceito avançadíssimo de mobilização. Por exemplo, desenhando os passos para um escritório focado em direito ambiental, criar um movimento real, reunindo empresários do agronegócio em torno de práticas ESG, em vez de apenas vender horas de consultoria avulsas. Cria-se um senso de pertencimento e autoridade inabalável. E é exatamente aqui que chegamos ao insight de ouro dessa nossa análise. O grande momento de virada do material da Advoco Brasil é comprovar que a principal barreira no direito atual não é mais financeira. E não é mais puramente técnica também, por mais que assuste no início. Exato. O acesso ao conhecimento empacotado dos maiores consultores de branding, tráfego corporativo e análise de dados do mundo está disponível por uma assinatura mensal que é irrisória em comparação ao impacto que gera. O que o André Medeiros evidencia é que a verdadeira barreira para o crescimento da advocacia hoje é puramente arquitetônica. Quem nos ouve precisa visualizar que o mercado jurídico se tornou um oceano aberto de oportunidades, mas apenas para quem souber parar de digitar prompts preguiçosos. E começar a fazer as perguntas certas para orquestrar esses sistemas. É uma mudança na matriz da profissão. Sem dúvida. A tecnologia democratizou o acesso à estratégia de excelência global. O escritório que tem disciplina para implementar essas camadas de inteligência artificial não vai mais concorrer em preço. Porque a percepção de valor e a eficiência operacional dele estarão em outro patamar bem distante dos escritórios tradicionais. A saída para a estagnação do mercado é justamente essa orquestração inteligente de recursos. Isso nos deixa com uma provocação final daquelas para remoer durante dias. Se a estratégia de expansão territorial, a matriz de precificação de honorários, a engenharia da marca, a auditoria de tráfego pago e até a contenção de crises cibernéticas podem ser desenhadas e otimizadas pela inteligência artificial? Com o rigor de um conselho executivo global em apenas alguns minutos. Sim. Se aquela mesa de mogno imponente da nossa primeira cena agora pode ser ocupada por 144 mentes analíticas simuladas e hiperespecializadas, o que de fato passará a ser considerado verdadeiro, o genuíno e insubstituível trabalho do advogado na próxima década? É a pergunta que vai definir quem sobrevive e quem desaparece. Fica a reflexão para nossa audiência. Muito obrigada pela companhia de todos e até o próximo Deep Dive.